Existe algo estranho acontecendo todos os dias diante dos seus olhos, e a maioria das pessoas simplesmente não percebe. A natureza está constantemente enviando sinais. Não são mensagens místicas escritas no céu. Não são avisos barulhentos tentando chamar sua atenção. São sinais silenciosos, sutis, escondidos em coisas simples que você provavelmente já viu milhares de vezes, mas nunca parou para interpretar. Durante séculos, filósofos antigos acreditavam que quem aprende a observar a natureza aprende também a entender a própria vida. Entre esses pensadores estavam os estoicos. Homens como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto acreditavam que a natureza não era apenas um cenário bonito ao redor da humanidade. Para eles, a natureza era um professor silencioso. Um guia constante mostrando como lidar com dificuldades, como enfrentar perdas, como desenvolver força interior e, principalmente, como viver sem ser destruído pelos próprios pensamentos. Enquanto a maioria das pessoas passava a vida tentando controlar tudo ao redor, os estoicos treinavam algo muito mais poderoso, a capacidade de observar. O primeiro sinal que a natureza revela aparece nas árvores durante uma tempestade. Imagine uma árvore grande em um campo aberto quando um vento forte começa a soprar. O vento empurra com violência. Os galhos balançam. As folhas se agitam. Por alguns segundos parece que aquela árvore não vai resistir. Mas algo curioso acontece. Em vez de lutar contra o vento de forma rígida, a árvore simplesmente se move com ele. Ela se inclina. Ela cede. Ela se adapta à força da tempestade. E quando o vento passa, ela retorna lentamente à sua posição original. Esse comportamento simples carrega uma lição poderosa sobre força verdadeira. Muitas pessoas acreditam que ser forte significa resistir a tudo sem nunca ceder. Acreditam que demonstrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Mas a natureza mostra exatamente o contrário. A árvore sobrevive à tempestade justamente porque não tenta lutar contra aquilo que é mais forte que ela naquele momento. Ela se adapta. Ela se ajusta. Ela suporta. E depois continua crescendo. Os estoicos observavam isso para lembrar que na vida existem forças que simplesmente não podem ser controladas. Tentar lutar contra tudo o tempo inteiro não cria força, cria exaustão. A verdadeira força está em saber quando resistir e quando simplesmente atravessar a tempestade com inteligência. Outro sinal aparece nos rios. Um rio possui um objetivo claro: continuar fluindo. Continuar avançando. Continuar seguindo seu caminho até o oceano. Mas no meio desse caminho existem pedras. Existem obstáculos. Existem terrenos difíceis. O rio encontra barreiras o tempo todo. E ainda assim ele nunca para. Ele não se revolta contra a pedra. Ele não tenta destruir cada obstáculo que aparece. Ele simplesmente faz algo muito mais inteligente. Ele contorna. Ele se adapta ao terreno. Ele muda de direção se necessário. Mas continua avançando. Esse comportamento revela uma lição profunda sobre como lidar com dificuldades inevitáveis. Na vida humana, obstáculos aparecem constantemente. Pessoas difíceis. Situações inesperadas. Frustrações. Planos que falham. Muitos passam anos presos tentando mudar aquilo que está completamente fora do seu controle. Mas quando alguém observa o rio, percebe algo importante: o progresso não depende de eliminar todos os obstáculos. O progresso depende da capacidade de continuar avançando apesar deles. O rio chega ao oceano não porque o caminho era fácil, mas porque ele nunca parou de fluir. Existe também um sinal poderoso escondido nas estações do ano.
Observe o inverno. Durante esse período, muitas árvores perdem todas as folhas. O ambiente fica silencioso, frio, sem cores vibrantes. Para quem observa rapidamente, pode parecer que a vida desapareceu daquele lugar. Mas a natureza não entra em pânico. Ela não tenta acelerar o tempo. Ela não luta contra o inverno. Porque o inverno faz parte do ciclo. Enquanto tudo parece parado na superfície, processos invisíveis continuam acontecendo debaixo da terra. As raízes permanecem vivas. A terra continua se preparando. E quando a primavera chega, tudo floresce novamente. Esse ciclo revela uma verdade que muitas pessoas esquecem quando enfrentam momentos difíceis. Nem todo período de silêncio significa fracasso. Nem todo momento de pausa significa que algo terminou. Às vezes a vida está simplesmente passando por uma fase de preparação. Os estoicos observavam as estações para lembrar a si mesmos que nenhuma fase dura para sempre. Nem a prosperidade eterna existe. Nem a dificuldade permanente é real. Tudo faz parte de ciclos que eventualmente se transformam. Outro sinal silencioso aparece no crescimento das árvores. Uma árvore não cresce da noite para o dia. Ela não se torna forte em uma semana. Ela não tenta acelerar seu próprio desenvolvimento. O crescimento acontece lentamente. Dia após dia. Estação após estação. Pequenas mudanças quase invisíveis vão se acumulando com o tempo. Anos depois, aquilo que parecia apenas uma pequena planta se transforma em algo sólido, forte e profundamente enraizado no solo. Esse padrão revela uma lição importante sobre progresso humano. Muitas pessoas desejam resultados imediatos. Querem mudanças rápidas. Querem transformação instantânea. Mas a natureza funciona de maneira diferente. O verdadeiro crescimento acontece em silêncio. Pequenas ações repetidas todos os dias criam resultados que parecem milagrosos apenas porque a maioria das pessoas não possui paciência para esperar o processo completo. Os estoicos entendiam isso profundamente. Para eles, disciplina diária, mesmo em pequenas doses, era uma das forças mais poderosas que alguém poderia desenvolver. Existe ainda um sinal extremamente simples, mas profundamente revelador. O nascer do sol. Todos os dias, sem exceção, o sol retorna ao horizonte. Não importa o que aconteceu no dia anterior. Não importa quantas tempestades passaram durante a noite. Não importa quantas nuvens escondam a luz. O ciclo continua. O sol aparece novamente. Esse movimento constante lembra algo essencial sobre a vida humana. Cada dia representa uma nova oportunidade de recomeço. Erros cometidos ontem não precisam definir o futuro. Fracassos do passado não precisam determinar o próximo capítulo da história. Assim como o sol retorna sem falhar, a vida sempre oferece novas chances para quem decide continuar tentando. Talvez o sinal mais curioso da natureza seja sua tranquilidade diante da própria existência. Uma árvore não passa a vida se comparando com outras árvores. Um rio não se preocupa se outro rio chegou mais rápido ao oceano. Um pássaro não perde energia imaginando o que outros pássaros estão pensando sobre ele. Cada elemento simplesmente cumpre seu papel dentro do grande sistema da vida. E talvez seja justamente isso que os estoicos tentavam aprender ao observar o mundo natural. Grande parte do sofrimento humano não vem das dificuldades reais da vida. Vem das comparações constantes, das expectativas irreais e da tentativa de controlar aquilo que nunca esteve sob controle. Quando alguém começa a observar a natureza com atenção, algo curioso acontece. Pequenos detalhes começam a revelar padrões profundos.
O vento ensina sobre adaptação. Os rios ensinam sobre persistência. As estações ensinam sobre ciclos. O crescimento das árvores ensina sobre paciência. E o nascer do sol ensina sobre recomeços. Esses sinais sempre estiveram presentes. Eles sempre estiveram diante dos olhos de todos. Mas apenas algumas pessoas aprendem a perceber. E talvez a maior diferença entre quem vive em constante conflito interno e quem desenvolve verdadeira serenidade esteja exatamente nisso. Algumas pessoas passam pela vida tentando lutar contra tudo. Outras aprendem a observar, compreender e agir em harmonia com aquilo que a própria natureza já vem ensinando desde o início dos tempos. Talvez a natureza nunca tenha parado de falar. Talvez o único problema seja que a maioria das pessoas simplesmente parou de ouvir.